Quando nós falamos de estrutura e formação de palavras, a gente acaba fazendo algumas reflexões que estão bastante além da parte aí meramente gramatical. Sobretudo quando pegamos um termo chamado etimologia. Etimologia nada mais é do que o estudo de uma palavra, o quanto que historicamente ela sofre modificações, e se buscarmos a sua origem geralmente no latim e no grego, nós acabamos de descobrir um tanto quanto a respeito da formação de nossa sociedade. Não é à toa que alguns etimólogos ou filólogos, deixa eu já fazer uma diferenciação entre etimologia e filologia. Etimologia é a história da palavra, hein? Filologia é o estudo de sociedades e civilizações por meio de documentos, textos, cartas, atas, etc., para que nós possamos um entendimento a respeito do funcionamento dessas sociedades que ao longo do tempo desaparecem, ok? Um filósofo bastante importante que buscava através desses estudos uma compreensão um pouco mais acabada a respeito do conhecimento foi o Nietzsche. O Nietzsche ele tem o início como filólogo e etimólogo, só depois é que ele se identifica como um filósofo e a sociedade o reconhece como alguém que é um grande divisor de águas. E é interessante notar que em algumas obras, como o Renascimento da Tragédia, ele analisa a sociedade que hipervaloriza a razão através de alguns atributos de manipulação. E talvez muitos já saibam disso, o Nietzsche ele critica severamente a religião, o cristianismo, como uma forma de deixar o homem numa camisa de força. E ele analisa o próprio desenvolvimento de algumas palavras, entre elas a palavra bônus. Bônus, provavelmente no videogame, você já sabe que significa alguma coisa boa. Aliás, existe o sentido de bônus. Bônus significa bom. E se você tiver esta palavrinha escrita bônus, todo mundo sabe que é o que é pontuação, não é? E é sempre algo positivo. Pois é, então bônus tem esta origem que significa bom, ok? Mas havia um outro sentido que foi sacrificado ao longo do tempo por conta de interesses. Bônus, se nós pegarmos a antiguidade latina, Roma, bônus tem um outro sinônimo. Bônus significa bom e guerreiro, ou seja, alguém que é guerreiro também é bom. Por que nós não temos mais esse sentido? Porque durante a Idade Média a igreja julgou prudente eliminar da palavra bônus o sentido de guerreiro. E bônus passou a apenas ter o sentido de bom. Fazendo uma análise rápida, por que este sentido de guerreiro foi sepultado pela igreja? Talvez seja bem evidente, não é, pessoal? Você domina mais facilmente lobos ou cordeiros? É evidente que cordeiros. Levando-se em conta que lobos, a ideia nossa de um lobo é aquele que luta pela sobrevivência, tem a ideia de ser um guerreiro, digamos de certo modo. Não é interessante dizer que alguém que tem o espírito guerreiro é alguém bom. E a igreja tirou este sentido da palavra e depois de um certo tempo nós temos apenas a configuração de bom, tá bom? Então veja quando nós fazemos uma análise um pouco mais detida a respeito da origem das palavras, nós entendemos que muitas coisas acontecem por motivações políticas, tudo bem? Enfim, eu vou fazer agora aqui o seguinte, tá? Eu vou fazer uma captura de tela para que a gente observe os slides, mas antes desta captura de tela, eu vou mostrar para vocês mais ou menos o funcionamento de um dicionário, para que nós entendamos como é que funciona isso, ok? Então vamos lá, comecemos aqui com a exibição do dicionário Roais. Senhores, quando a gente olha aqui no dicionário Roais, eu escolhi aleatoriamente aqui a palavra fofoca, bem? Aí nós temos aqui a datação, tal, todos esses registros históricos, enfim, todo mundo sabe qual é o sentido da palavra, não é?
que significa ato de fofocar, dito maldoso, mexerico, disse-me disse, afirmação não baseada em fatos concretos, especulação. E a gente ama a fofoca, não é? É muito interessante observar o quanto que isso está institucionalizado em nossos costumes. Ok, depois que nós observamos tudo isso aqui, ó, se você observar logo aqui abaixo, nós temos coletivo, fofocada, fofocagem, sinônimos, homônimos. Não é o que me importa. Vamos para a parte que de fato importa para a gente. Olha aqui. Etimologia. O que eu falei etimologia? É a história da palavra. Quando a gente vai na etimologia, a gente tem a origem dela, não é? E aí, ó, eu tenho aqui, ó, provavelmente de origem banta, que é um idioma africano. Maravilha? Então tá dito aqui. Nós temos então a palavra fofoca de origem africana, assim como outra como banguela, banguelo, que não tem dente, não é? Banguelo também é uma tribo que, evidentemente, retirava os dentes por conta de uma determinada tradição. Aqui eu coloquei uma palavra que tem origem africana. É evidente que a origem bruta de nossas palavras pertence ao latim. Por quê? Porque o português é uma língua, assim como o italiano, o espanhol e o francês, derivada do latim. Boa parte de nossas palavras pertencem ao latim. Não é à toa que nós temos diversas coincidências entre o português e o inglês, não é? Às vezes nós temos apenas uma pequena modificação. Isso acontece com todas as palavras? Não, é evidente que não. E por que essas coincidências? Porque Roma expandiu o seu império até Normandia, Grã-Bretanha, e por conta disso, o império acabou determinando a maneira como se fala. É a mesma coisa que acontece hoje com o inglês. O inglês é uma palavra extrema, o inglês é um idioma extremamente presente e em qualquer lugar. Por quê? Porque hoje o lugar de Roma é ocupado pelos Estados Unidos. A força política também faz com que nós tenhamos uma força cultural muito grande e muito evidente. Ok? Então, toda vez que você olhar esse tipo de configuração aqui, vamos pegar essa palavra aqui de cima, fofo, que não tem nada a ver, não é? Fofo é que é poroso, leve, mole, elástico, não é? Tufado, inchado. Só que ao mesmo tempo, não é? Pode ser isso aqui que a gente usa muito mais, né? Bonito, gracioso. Todo mundo agora adora falar, ai que fofo, não é? E aí a gente pega, por exemplo, vamos pegar a origem. Qual que é a origem da palavra fofo? Se nós pegarmos aqui, nós temos uma expressão de origem onomatopaica. O que é isso daqui? Origem onomatopaica. Remete a onomatopeia. Fofo. É a imitação de um som. Tudo bem? Alguém falou isso daqui imita o som de alguma coisa. Eu preciso ser bem sério com vocês, eu não sei exatamente o que é, mas levando-se em conta a primeira definição, olha ali, ó. Poroso, leve, mole, elástico, tenho. Sei lá, alguém apertou alguma coisa e fez esse som fofo. Tudo bem? E aí, por conta desse som, não é? Da mesma maneira que se você pisar ou apertar palha seca, ela crepita. Crepitar já é uma tentativa de criar a palavra pela imitação do som. Então tá aí, fofo tem esta origem, ok? Enfim, nós podemos agora falar de estrutura e formação de palavras. Então vamos aí, senhores. É o seguinte, quando nós estudamos estrutura e formação de palavras, eu vou primeiramente aqui falar da estrutura e depois dos processos de formação. É algo bem comum, provavelmente vocês conhecem. Vamos brincar aqui com o nosso primeiro exemplo, que foi uma coisa que o Milor Fernandes, o saudoso Milor Fernandes, escreveu para demonstrar como que funcionava esta brincadeira aqui de formação de palavras. Olha só aqui. Querido mano, anteontem futebolei bastante com os amigos. Depois cigarrei um pouco e nos divertimos montanhando até que o dia anoiteceu. Então desmontanhamos, nos amesamos, sopamos, arrosamos, bifamos, ensopadamos e cafezamos. Em seguida varandamos, no dia seguinte cavalamos muito, né? Olha que delícia isso daqui. Maninho. Então repara que eu tenho uma carta entre irmãos e diversas palavras que não constam no nosso dicionário, mas que todos entendem completamente, não é? Então, futebolei, cigarrei, desmontanhamos, amesamos, sopamos, varandamos,
Todo mundo sabe que futebolei, joguei futebol, cigarrei, fumei um cigarro, amesamos, eu sentei à mesa, sopamos, eu tomei sopa, não é? Depois eu comi arroz, bife, e depois tomamos um café, enfim, fomos para a varanda e no outro dia andamos a cavalo. Reparem que o Milor Fernandes trocou tudo isso por verbos para facilitar a nossa vida e mostrar pra gente o quanto a língua pode ser plástica, o quanto que nós podemos amoldá-la para que criemos novos sentidos, significados, percepções, ok? Toda vez que nós brincamos com este âmbito aqui, reparem que a ligação com a literatura é inevitável. Por quê? Porque esse texto ele tem caráter literário quando uma palavra não está dicionarizada, mas você entende, o nome disso é neologismo. Alguém pela primeira vez, eu sei lá quando, pegou e disse o verbo surfar, que vem do inglês to surf, não é? Surf, depois eu pego e crio o processo de verbo que é surfar, não é? Então, observem, pessoal, que a primeira vez que alguém falou surfei ontem bastante é a mesma coisa que esse futebolei ontem bastante. Mas o surfar pegou. Por quê? Porque não havia ainda um termo, ok? É evidente que futebol tem que origem? Vocês já devem perceber. Foot é pé, não é? Ball, bola. Futebol vem do inglês e do inglês britânico, né? Porque futebol, o nosso futebol nos Estados Unidos é soccer. Se você falar soccer na Inglaterra, eles vão te bater, porque britânico ainda é bastante fanático, não é? Se você falar entre os hooligans, você nunca mais pisa na Inglaterra. Futebol para eles é algo que é a mesma coisa para a gente. Para americano, futebol é outra coisa. É outra coisa que aquilo que tem na NFL, que passa aí na TV a cabo e é também acompanhado pelo mundo inteiro. Tem um intervalo que é o intervalo mais caro do mundo, né? O intervalo de Super Bowl. Cada 30 segundos aí, eu não sei qual é o preço atual agora, ainda mais em época de pandemia, mas se não me engano, 30 segundos equivalia a $1 milhão para você fazer um anúncio. Beleza. Então tá aqui, gente. Agora então a gente pode falar de formação de palavras. A palavra de ordem é essa daqui, radical, ok? O radical de uma palavra é aquilo que contém o sentido mais básico, é a raiz da palavra. Maravilha? Então vamos lá. Se tivermos aqui o radical de flor, que é flor mesmo, eu posso criar tantas outras palavrinhas. Nós podemos criar aqui floresta, nós podemos criar florescer, ou vamos colocar alguma coisa antes aqui do radical. Nós podemos colocar deflorar. Maravilha? Deflorar é um verbo de caráter bastante literário, sobretudo usado por alguns autores, entre eles o Nelson Rodrigues, para falar a respeito de uma mulher que até então era virgem e foi deflorada, ou seja, retiraram a flor original, tiraram a virgindade. Não é? A virgindade é um valor abstrato para o qual se dá um valor talvez muito maior do que realmente significa. Enfim, não é? Eu acho que faz parte de uma tradição, se nós pegarmos a palavra virgem, virgem no Velho Testamento aparece mais de 500 vezes, então veja o quanto ainda é tabu essa questão de perda de virgindade, tanto que alguns ainda se resguardam para o contato sexual só após o casamento. Então, deflorar é um verbo que remete à ideia de perda de virgindade, não é? Aqui eu peguei o sentido metafórico de flor. Ok? Então veja que nós criamos várias palavras apenas com o radical flor. Se nós pegarmos aqui o radical do verbo correr, nós podemos criar tantas outras palavras. E eu tenho certeza que vocês já estão imaginando aí o que pode ser criado com esse radical. Eu posso criar corredor, corrida, ou então corredeira, que é um rio bravo. Ou, vamos lá, vamos colocar uma coisa antes aqui. Fazer um caminho é percorrer. Maravilha? Então, gente, o radical é aquilo que contém o sentido mais básico da palavra. Tá aqui. Maravilha? Radical, pessoal, desculpa aqui o errinho. Deixa eu até consertar isso daqui, porque eu já cansei de toda essa brincadeira, de ficar fazendo isso daqui, depois da pau. Espera um momento aqui, beleza. Pronto, chega de passar a raiva com isso aqui, que toda vez eu esqueço.
Então tá aqui, pessoal, tá na mão, beleza, falei, tá aqui já e parei aqui, maravilha. Radical é aquilo, então, que contém o sentido básico da palavra. Etimologicamente, quando nós buscamos radical, nós conseguimos compreender várias outras palavras que são criadas, traduzidas para o português, bem? Nós temos palavras que têm o mesmo radical, não é? Essas palavras se chamam cognatas, por exemplo, serpente, serpentário, serpentina. Observem aqui, pessoal, que nós temos o mesmo radical, que é serpente. Aliás, esse ário aqui, ó, não é? Significa o quê? Lugar, não é? Armário, onde você coloca água, aquário, não é? Terrário. Percebe, pessoal? Então, ário aqui designa lugar. Tanto que eu posso pegar salário. Salário, peraí, salário parece que não tem nada a ver, não é? Não, tem tudo a ver. Vem de sal, que vocês estão pensando mesmo, e depois ário, que é lugar, não é? Porque sal, e isso vira salário, que é a remuneração de alguém no final ou início de um mês. Simples. Sal era a medida dada para os soldados romanos na forma de pagamento, que se chama soldo. Então a pessoa, na antiguidade, recebia na forma de sal o seu pagamento. Vamos lembrar que não havia moeda ainda em diversos lugares. E isso daí do sal criou-se salário, tanto que eu tenho uma pessoa que recebe um salário, vai se chamar assalariado. Esse A de assalariado não é negação, como normal, anormal. Esse A significa ad. Ad é junto, em grego, tudo bem? Tanto que eu tenho o verbo em inglês, to add, que significa somar, juntar. Esta é a origem grega da palavra. Maravilha? Então, reparem, pessoal, que assalariado significa junto do salário. Bem, quando nós entendemos isso daqui, ó, serpente, serpentário, no lugar onde eu coloco serpente, aí eu venho aqui ó, para serpentina, mudou tudo, né, pessoal? Porque serpentina, você deve estar pensando que é a serpentina do carnaval, que a pessoa joga, né, forma ali algo como uma fita que se desdobra. E eu tenho a serpentina do chopp, não é? Que é aquele caninho na forma de caracol, e aí você coloca gelo, por quê? Porque vai gelar muito mais rapidamente. Maravilha. Então, por que tem esse nome serpentina? Porque a imagem de serpente, não é? Parece uma serpente enrolada numa chopeira, ou quando você joga a serpentina de carnaval, ela se desdobra como se fosse uma serpente, ok? Então, este é o sentido da palavra. Se nós pegarmos uma palavra como pedra, pedreira, pedregulho, ou então Petrópolis, todas derivam de pedra, são palavras cognatas. Às vezes elas fogem, tudo bem? Por exemplo, pobre e paupérrimo. Paupérrimo não é o superlativo de pobre. E por que não poderia ser pobríssimo? Que é certo também, porque se você pegar pobre em latim é pauper. E aí paupérrimo. Então pobre e paupérrimo são palavras cognatas? Sim, são palavras cognatas, mas há uma diferença fonética. Maravilha? Lição e leitura também são palavras que têm o mesmo radical. Ok? Maravilha, pessoal? Deixa eu para fechar aqui. Tá? Quando você tem que memorizar algo, você tem que saber decor, não é? Olha que interessante. De onde vem isso decor? É separado, tá, pessoal? Decor vem de coração, que é do latim cordis, tanto que se você tiver uma atitude cordial com outra pessoa, você toma uma atitude com o coração em relação ao próximo. Maravilha? Mas qual é este sentido de ser? Eu sei decor a matéria. Eu sei decor, eu sei de coração, não é? Não faz sentido, porque a memória, como assim coração? Não deveria ser eu sei de memória, porque eu não memorizei. Memória a gente não coloca aqui no cérebro, na cabeça. Mas, vamos analisar o inglês? Como é memorizar, saber decor em inglês? É to know by heart. Heart é coração. Reparem, pessoal, eu sei decor, eu sei know by heart, tem o mesmo sentido, saber decor, memorizar, não é? É porque, na antiguidade, acreditava-se que a sede da alma estava aqui no coração. Essa ideia de colocarmos mente aqui ligada ao cérebro, a alma ligada aqui em cima, na parte de cima do nosso tronco, na cabeça, é algo relativamente moderno.
É pós-Idade Média. Até então, acreditava-se que a alma residia na região do coração. Não é à toa que não precisa ser católico para, quando nós nos casamos, colocarmos uma aliança na mão esquerda, exatamente nesse dedo, porque só nesse dedo da mão esquerda sai uma veia que desemboca no coração. Ou seja, quando você se casa com outra pessoa, você se casa com a alma da pessoa. É algo profundo, espiritual, não apenas carnal. Veja que quando você estuda a origem das palavras, faz todo sentido agora essas palavrinhas, todo esse conhecimento. Veja o quanto pode ser interessante. Lembra do bônus também, tá, pessoal? Bônus era bom e guerreiro. Não é mais guerreiro. Continuemos. Se nós pegarmos uma palavra como flor, que eu acabei de falar com vocês, eu vou criar agora uma outra coisa, tá? Eu poderia escrever reflorestamento, não é? Então, peraí, eu tenho aqui o radical, aí eu acrescentei um bloquinho antes do radical. O bloquinho antes do radical, pessoal, de palavra sempre vai se chamar prefixo. E o que vem depois do radical se chama sufixo. Tanto o prefixo como o sufixo podem ser chamados de afixos, ok? Um afixo é um prefixo e um sufixo. E todos esses termos aqui, pessoal, prefixo, radical e sufixo, são morfemas. Tudo bem? Morfema é a unidade mínima de cada palavra. Se nós tivéssemos aqui espertíssimas, esperte é o radical, não é? Íssimas, fala um monte de coisa, não é? Espertíssimas. Eu tenho superlativo, não é? A indica gênero. S, plural. Então, reparem que depois do radical de espertíssimas, do esperte, eu tenho indicação de superlativo, eu tenho indicação de gênero feminino e eu tenho indicação de plural, número, não é? Tudo isso, pessoal, tudo isso é morfema. Radical, a desinência que vai indicar aí o superlativo, a desinência que indica gênero feminino, espertíssima, o A, e a desinência que indica plural S, espertíssimas, bem? Todos estes termos são morfemas, ok? Beleza, continuemos aí. Vamos brincar aqui o seguinte, tá? Eu peguei aqui, senhores, radicais de origem grega. Eu coloquei aqui o radical e a tradução, não é? Acro significa autofobia, vocês já sabem tranquilamente. Medo, hemo, significa sangue. Necro significa morte. Eu poderia pegar tantos outros aí, mas fiquemos apenas com este daqui. Com acro, eu posso criar, por exemplo, o termo acrópole. Acrópole, poli, vem de polis. Esse aqui é um outro radical, agora eu comento com vocês. Polis significa cidade, não é? Tanto que tem Itápolis, Petrópolis. Polis significa exatamente isso. Ita é pedra em tupi. Petro é pedra em latim. Então, Petrópolis e Itápolis são sinônimos. Só que uma vem de origem indígena e a outra tem origem latina. Então, Acrópole é cidade das alturas. Olha que bonito. Tanto que, na mitologia, nós temos a Acrópole, que é a residência dos deuses, não é? Fobia é medo. Eu poderia criar aqui claustrofobia, medo de lugar fechado. E se você tiver medo de altura? Pega o acro e junta aí, pessoal. Vai ficar acrofobia. E se você tiver medo de insetos? Você vai dizer, ou de aranha, aracnofobia. Maravilha? Esse prefixo aqui, hemo, significa sangue. Daí eu crio hemorragia. Portanto, senhores, você não precisa dizer o meu irmão teve uma hemorragia de sangue. Só pode ser de sangue. Hemo significa sangue, não tem hemorragia de água, maravilha? Então, hemo já é sangue, hemorragia. Tanto que quando você solta sangue por um lugar que não costuma sair sangue, sair outra coisa, você fala hemorroida, não é? Se você precisar fazer o seu rim funcionar, você faz hemodiálise, que é, digamos, uma filtragem do sangue por meios artificiais. Nós temos as hemácias. Se você for aqui para Jaú, lá no Hospital do Câncer, tem o hemonúcleo. Hemo, então sangue, maravilha? Necro significa morte. E aí o lugar onde nós colocamos as pessoas antes de serem enterradas é o necrotério. Maravilha? Senhores,
Quando alguém tem uma morte suspeita, não se sabe a causa, ela deve passar por um procedimento de abertura do corpo para averiguar as causas. O nome disso daqui, que é mesmo? Vocês estão lembrados? O nome é autópsia, não é? Gente, vamos lá. Auto significa o quê? A si mesmo, não é? Autópsia. Vocês estão imaginando comigo? Imagina um cara morto se abrindo, não é? Então, galera, este termo ele está, infelizmente, grafado de modo inexato. O correto mesmo deveria ser necropsia. Só que, todos nós falamos autópsia, deixamos desse jeito por costume, tá bom? Se você disser escrever autópsia, eu não vou corrigir. Eu não vou corrigir, tudo bem? Mas é uma palavra que não tem muita lógica. Vocês entendem isso? Você pode escrever autópsia? Pode, mas o que é mais correto é o necropsia. Tudo bem? Ok, se vocês preferirem autópsia, eu vou ser bem sério com vocês. Eu sempre busco a simplicidade de expressão. Então, se escreveu autópsia, beleza, embora haja isso que causa um pouco de dúvida. Então, veja que quando nós desmontamos as palavras, nós conseguimos aí entender um monte a respeito de como que ela se criou. Bio significa vida, não é? Biologia, o estudo da vida. Biografia, não é? É a escrita da vida de alguém. Entenderam isso, pessoal? Um outro exemplo poderia ser cosmo. Cosmologia, cosmo significa mundo, não é? Cosmologia aí, no caso, seria o estudo do mundo, tanto que tem uma série chamada Cosmos, de um cara que é talvez um dos maiores cientistas e propagador da ciência chamado Carl Sagan, beleza? Antropo significa homem, não é? Tanto que o estudo do homem é antropologia. Quando tel sim, tel, Deus, não é? Tel, Deus, então quando Deus deixa de ser moda, digamos assim, nós temos o predomínio do homem e nós temos o quê? Antropocentrismo, não é? E não mais teocentrismo, em que a igreja ditava as regras, tal, etc. Beleza? Então, senhores, reparem que basicamente quando nós realizamos isso, fica tudo muito claro. Pneu é ar, não é? Tanto que o pneu do carro precisa de ar. Se você tiver com algum problema de respiração, pneumonia, não é? Olha só como faz sentido agora. Então veja que o estudo da palavra é um estudo muito profundo a nosso próprio respeito. Vamos então aqui aos nossos processos de formação. O primeiro processo, pessoal, eu vou chamar de derivação. Eu contém apenas um radical, uma única palavra e nós acrescentamos prefixo, sufixo ou outras coisas que a gente vai ver agora, tá? Derivação prefixal, como eu já havia dito, nós temos aqui acréscimo de prefixo normal, eu posso criar aqui anormal, ok? Ou então por, que é o verbo, que eu já tirei o acento, porque tudo que eu colocar antes faz com que o acento suma, não é? Do verbo por. Depor, propor, contrapropor e por aí vai. Maravilha? Ou então aqui ângulo, nós podemos colocar triângulo. Beleza, tranquilo, né, pessoal? Vamos lá, próximo processo de formação de palavras, sufixal. O próprio nome já diz tudo, nós vamos acrescentar sufixo na palavra jornal. Eu posso criar jornalista, jornaleiro. Aliás, esse eiro designa a profissão, não é? Engenheiro, lixeiro, banqueiro e brasileiro. Porque nós somos a única nacionalidade cujo sufixo designa a profissão e não origem, não é? Reparem, todas as outras aí, francês, inglês, português, chinês, por que só brasileiro? Por que não brasilianês, brasiliês, sei lá? Porque antes de designarmos pessoas que nasciam aqui, havia os extratores de pau-brasil, que faziam isso na época da colonização, extraíam a madeira para levar para a Europa, e eles eram os brasileiros, porque trabalhavam com pau-brasil. Aí a origem do termo brasileiro que nós usamos para nos designarmos. Maravilha? Com sorvete eu posso criar aqui sorveteria. Se eu tivesse café, nós criaríamos aqui cafeteria, não é? Repare que apareceu um T aí, que não precisa no sorveteria, porque já tem sorvete, sorveteria. Por que eu coloco o T? Por que eu não falei cafeeria, não é? Por que esse cafeteria? Porque esse T é o que eu chamo de consoante de ligação. Cafeteria. Se eu não tivesse a consoante, ficaria feio, cafeeria. Entenderam?
Então, por isso que fica melhor cafeteria. Fatal, eu posso criar fatalidade, fatalmente. E por aí vai. Maravilha, pessoal? Bom, senhores, é o seguinte. Nós podemos ter os dois processos ao mesmo tempo em algumas palavras. Por exemplo, feliz, eu posso ter aqui o prefixo in e o sufixo mente. Ou então uma outra palavra, leal. Eu posso colocar o prefixo des e o sufixo dade. Ok? Então, nós temos os dois processos aqui ao mesmo tempo. Como nós nomearíamos este processo aqui? De infelizmente, por exemplo, derivação prefixal e sufixal. Ok? Vamos para uma que é muito parecida, porém um pouquinho diferente, que é a parasintética. A parasintética, senhores, vai ser muito parecida com a prefixal e sufixal. Vamos pegar uma palavra aqui e ficar com o radical dela, como frio. Friagem. Ah? Cria o verbo através de frio. Tornar frio é esfriar. Maravilha? Um outro caso aqui. Tarde. Tornar tarde é entardecer. Maravilha? Se vocês observarem, é muito parecido com a prefixal e sufixal. Com uma única diferença, senhores. Neste caso, na parasintética, eu preciso dos dois ao mesmo tempo. Prefixo e sufixo são simultâneos. Entenderam? Eu consigo tirar um aqui, ó. Você consegue tirar o E? Existe friar? Não. Existe entarde? Aqui dá para tirar o EC? Não. Agora olha aqui, pessoal. Se eu tirar o in, existe felizmente? Sim. E sem o mente, existe infeliz? Ok. Existe lealdade? Maravilha. Existe desleal? Sim. Esta é a diferença. Na prefixal e sufixal, eu tiro um ou outro prefixo ou sufixo se a palavra continua existindo. Na parasintética, não. Eu preciso dos dois simultaneamente. Maravilha, pessoal? Posso tocar o bonde? Até aqui na paz? Então vamos lá. Próximo caso aqui, derivação regressiva. O próprio nome diz tudo, né, pessoal? A palavra vai ficar menor. E sempre a dica aqui é primeiro o verbo e depois o substantivo vai ficar pequenininho. Chorar. Nós podemos aqui colocar choro. Debater. Debate, não é? E criticar. Crítica. Ok, pessoal? Então nós temos aí processos de derivação regressiva. É obrigatório, o substantivo tem que ser menor que o verbo, tá? É isso aí. Próxima, eu já comentei com vocês no início da parte aí ligada a classes de palavras, tá? Derivação imprópria, vamos lá, o que é isso daqui? Derivação imprópria é quando eu mudo a classe gramatical da palavra. A palavra não sofre nenhuma modificação na sua forma, é apenas a função dela que muda, tudo bem? Vamos lá. Monstro. Monstro, senhores, é uma palavra que pertence a que classe de palavras? É um substantivo? É um adjetivo? Um advérbio? Um verbo? O que é isso daqui? Monstro, evidente, é um substantivo, não é? Mas eu poderia pegar esta palavra e colocar neste contexto aqui desta animação, chamada a Casa Monstro. Monstro agora, senhores, não está mais funcionando como substantivo. Monstro passou a exercer a função de adjetivo, pois caracteriza a casa. Se fosse a casa monstruosa, não seria isso, tá? Não teria nada a ver. Monstruosa seria apenas derivação sufixal de monstro, monstruosa. Eu mexi na palavra e ela é um adjetivo aí neste caso, bem? Agora, repara, é a mesma palavra, só que outra função. Monstro agora não é mais substantivo, é adjetivo. Mais um exemplo. Se tivermos aqui trágico, trágico, senhores, esta palavra é um adjetivo, maravilha. Se colocarmos aqui o trágico nos inspira como forma de criação artística literária, reparem que trágico aqui virou um substantivo, senhores. Tanto é verdade que esse ozinho aqui, né, é um artigo e o artigo substantiva os termos, não é? O nascer do sol. Nascer é verbo. Se eu disser o nascer das estrelas, o nascer dos teimosos, sei lá, repara que eu substantivei o verbo nascer. Tudo bem? Então tá aí. Gente, eu vejo bastante os vestibulares brincarem aqui com a tal da derivação imprópria. Continuemos. Dá uma olhada aí. Assinale a única alternativa cuja palavra sublinhada é formada por derivação parasintética. Lembra da parasintética, pessoal? É aquela que eu preciso de prefixo e sufixo ao mesmo tempo. Tudo bem? Tenta aí, lê rapidão. Se precisar dar pause agora aí, porque eu já vou mandar na sequência a resposta. Qual é
a alternativa em que nós temos derivação parassintética. Eu preciso do prefixo e sufixo ao mesmo tempo. E isso acontece na alternativa, já vou falar a resposta. A. Entristecer. Reparem, pessoal, que eu tenho aqui ó, o radical de triste, que é isso daqui. Aí eu coloco o prefixo em e sufixo ser. Eu preciso dos dois ao mesmo tempo. Bem, vamos ver as outras aqui? Vou plantar. Eu tenho planta, eu acrescentei sufixo, criei o verbo plantar, tá? Aqui é derivação sufixal. Quase tive um ataque. Eu tenho o verbo atacar, criei o substantivo ataque. Aqui eu tenho derivação regressiva, tá? Atacar, ataque, reduzir a palavra. Gostaria de falar convosco. Convosco é a junção de duas palavras, com mais vós, não é? Com mais mim é comigo, com mais vós é convosco, com mais nós é conosco, beleza? Eu tenho duas palavras aqui, eu tenho dois radicais, aqui não é derivação, isso aqui é composição, é a nossa próxima matéria, então cai fora. Haja o que houver, serei sempre um vitorioso. Beleza, senhores? Vitória, vitorioso. Gosto, gostoso. Difícil, dificultoso. Esse oso significa cheio de. Tudo bem? Então aqui, de novo, nós acrescentamos sufixo na palavra, a derivação, neste caso, é sufixal. Maravilha, pessoal? Então tá aí, gente. Estes são os processos por derivação. Prefixal, sufixal, prefixal e sufixal ao mesmo tempo, não é? Parassintética. E aí nós vimos a regressiva, palavrinha menor, e a, por último, pessoal, imprópria, quando muda a classe gramatical da palavra. Tudo bem, pessoal? Marque a alternativa cujas palavras não são formadas por derivação sufixal. De novo, pessoal, eu vou dar um tempinho aí para que você resolva. Dá pause agora aí e tenta resolver qual é a alternativa em que eu não tenho derivação sufixal. Vai lá. Tudo bem? Beleza? Gente, vamos aí então. Se vocês observarem, todas as alternativas têm derivação sufixal. Espaço, espaçoso. Carinho, carinhoso. Prática, praticamente. América, americano. Frango, frangueiro. Nível, nivelamento. Final, finalista. Nível, opa, olha aí em cima, pessoal, nascer. Nivelamento, nível, nivelamento. Nível, ele colocou desnível. Aqui acrescentou prefixo e não sufixo. Berro, olha aí agora. Berro, berreiro. Gosto, gostoso. Tudo derivação sufixal. Apenas na D de dado, só esta palavrinha, porque finalista, beleza, é derivação sufixal, não é? Aqui eu tenho derivação prefixal. Este é o único problema. Tudo bem, pessoal? Na paz? Na próxima aula a gente continua com isso daqui, ó. Composição. Aí vai mudar um pouco a brincadeira, pessoal, porque aqui nós teremos mais de uma palavra, tá? Mais de um radical. E aí, nossa brincadeira fica um pouquinho só mais complexa. Tudo bem, pessoal? Então, o que nós acabamos de ver até agora foram processos de formação de palavras ligados à derivação. Quando eu tenho apenas um radical, diminuo a palavra, mudo de classe, acrescento o prefixo ou sufixo. E basicamente é isso. Tudo bem, galera? Na paz? Qualquer coisa vocês fiquem à vontade aí para conversar nos canais que estão disponíveis, seja Instagram, WhatsApp, Facebook. Muitíssimo obrigado pela atenção. Uma ótima semana para vocês. Grande beijo. Valeu!